O homem que saiu da escravidão para o palácio. Quem é esse homem? Vamos ler aqui um versículo aqui baseado em Gênesis 37 e versículo 18 até o 19. Somente 2 versículos para a nossa reflexão. Nossa reflexão dessa história de José. E viram-nos de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador. Somente esse versículo para a nossa reflexão, para a nossa meditação aqui. Aqui nós vemos a história de José, um jovem que era muito amado pelo seu pai, por ser o filho mais novo, e aquilo causou uma grande inveja aos seus irmãos, né? E tudo piorou quando ele começou a sonhar. Teve um sonho primeiro, que os molhos se prostravam, os molhos dos outros irmãos dele se prostravam diante do dele, né? E o dele se levantavam e todos se prostravam diante dele, os 11, né? E ele contou esse sonho para os irmãos deles. E depois, passando dias depois, teve outro sonho, que 11 estrelas e o sol e a lua se prostravam diante dele, se curvavam diante dele. Esses 2 sonhos foi suficiente para causar revolta nos seus irmãos. Ali Deus já estava mostrando para ele o futuro de José, só que José não conseguiu ver. Quem conseguiram ver foi seus próprios irmãos. Ele falou assim: você acha que vai governar sobre nós? Os irmãos dele: você acha que vai governar sobre nós? E o pai dele também falou: você acha que eu e sua mãe vamos prostrar diante de ti? Só que o seu pai, ele não guardou isso no coração, não guardou rancor, guardou no seu coração, e não fez igual aos seus próprios irmãos, né? Porque seus irmãos, dali em diante, passaram a ter raiva de José, passaram a odiar José pelo sonho que ele teve. Ali já estava mostrando que ele ia ser um governante, que ia governar. Só que José não viu isso, não enxergou isso. Ele enxergou o sonho, mas não conseguiu interpretar. Porém, seus irmãos interpretaram o sonho. Falou: acha que você vai reinar sobre nós? E seu pai também interpretou o sonho. Você acha que vamos prostrar, eu e tua mãe, diante de ti? Ou seja, os irmãos de José, seu pai, todos tinham percebido que José ia governar. Porém, José não tinha. E Deus tem a sua forma de trabalhar. Muitas vezes nós não entendemos. Deus cria situações, muitas vezes, para empurrar você para o propósito. Empurrar você para o propósito que Ele tem. E nesse propósito que o Senhor tem, o Senhor fez com que seus irmãos colocassem no seu coração de vender José. Primeiro era matar, eles queriam matar, né? Colocaram no seu coração, mas conversando com um dos seus irmãos, ele falou: não, é melhor nós vender, não vamos derramar sangue do nosso próprio irmão, vamos vender
Mas isso já era o plano de Deus, já era Deus trabalhando, Deus empurrando José para o propósito. Por quê que era José sendo empurrado para o propósito? Momento algum fala na Bíblia que José resmungou, que José não fala isso na Bíblia, né? Que José reclamou. Talvez ele esteja reclamado, não sei, né? Mas na Bíblia não cita esses detalhes, né? E José sendo empurrado por propósito, venderam ele para Potifar, foi vendido para Potifar, e lá chegou como escravo. A mulher de Potifar fez uma armação para José. José foi parar na cadeia, inocente. Ele não teve culpa, foi inocente, segundo a Bíblia. E nessa parada dele na cadeia, na prisão, lá ele conseguiu interpretar um sonho. Ali já estava Deus trabalhando a favor de José. Engraçado, né? Ele não conseguiu interpretar o sonho dele lá atrás, não conseguiu, mas ele conseguiu interpretar o sonho do copeiro, mó e do padeiro, do copeiro e do padeiro. Conseguiu interpretar o sonho. E lá, nessa interpretação do sonho, o que ficou vivo dos sonhos, porque um saiu para morrer, o outro saiu para voltar para a casa do rei. O sonho deles, que ele interpretou, dos dois homens, ali foi para o que não morreu, o que foi interpretado o sonho que não ia morrer. José falou para ele: lembre-te de mim quando saíres daqui, lembre-te de mim. E quando ele saiu da prisão, ele se esqueceu de tudo, Mas como Deus tem a sua forma de trabalhar, que nós não entenderemos, nós não entendemos, Deus criou uma situação para Faraó. Faraó sonhou um sonho, na verdade 2 sonhos, né? Com 7 espigas feias e 7 espigas bonitas. Sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E nesse sonho diz a Bíblia que ele ficou perturbado com esse sonho. Mandou chamar todo mundo, mandou chamar os adivinhos, mandou chamar todo mundo, ninguém conseguiu interpretar o sonho dele. Aí é onde Deus já estava preparando o seu lugar para o palácio, o caminho para o palácio. Aí o homem lembrou, o homem que José interpretou o sonho, lá na cadeia junto com ele, que ele ainda estava preso junto. Ele interpretou o sonho e ele lembrou. Ele falou: "Ô rei, quando eu estava preso, teve um homem lá que interpretou meu sonho. Esse homem é um homem que Deus está com ele. É um homem de Deus." Aí logo o faraó falou para ele: manda chamar o homem. Já era Deus trabalhando para mandar o homem para o palácio. Diz a Bíblia que ele interpretou o sonho das espigas e das vacas magras. E nesse sonho que ele interpretou, diz a Bíblia que foi interpretado esse sonho, e nessa interpretação desse sonho, ele falou para Faraó que precisava arrumar pessoas competentes para executar aquela missão.
E Faraó ficou perturbado. Aonde nós vamos arrumar um homem com esse nível de sabedoria e conhecimento? Aí é a hora que Deus trabalha.